Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, breve virá, breve Jesus voltará. Amém, Que o amor do nosso maravilhoso Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu precioso Filho, e que a consolação do Espírito Santo estejam com você hoje e por todos os dias da sua vida. Como é bom estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Muito obrigado porque você escolhe estar aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e especialmente agora no programa A Voz da Profecia. Em realidade, A Voz da Profecia não é apenas um programa de televisão, mas é um ministério que já dura 80 anos de existência. Exatamente esse ano, 2023, A Voz da Profecia está completando 80 anos. Já pensou? É bastante tempo. E nós estamos na Rádio Novo Tempo e outras emissoras de rádio que gentilmente transmitem o nosso programa pelo Brasil inteiro. Nós estamos também na internet, além daqui da TV Novo Tempo. E eu tenho o prazer, juntamente com o Quarteto Arautos do Rei, de viajar pelo Brasil inteiro, em diferentes estados, diferentes cidades, proclamando, anunciando o Santo Evangelho. O quarteto canta, eu prego, o nome de Deus é glorificado, pessoas são atraídas para o Senhor. Isso é um privilégio, Deus seja louvado pela honra imerecida que Ele concede a mim e a você que também gosta de pregar o Evangelho. Essa é uma honra imerecida que Deus concede a nós, os seus filhos, por isso nós glorificamos sempre o nome do Senhor. E que Deus lhe abençoe, permaneça firme também aí no seu trabalho, tá bem? Usando os dons que Deus lhe concedeu para a glória dele. Isso, como eu disse, é um grande privilégio, é uma honra imerecida, e todos os filhos de Deus são chamados para esse trabalho. É claro que cada um dentro das suas possibilidades, dentro do seu tempo disponível, dentro das habilidades que Deus lhe concedeu, mas todos nós temos o privilégio de nos envolvermos na obra do Senhor. E eu tenho aqui nas minhas mãos um presente para lhe oferecer. Esta revista, A Cura do Pecado. Se você ainda não pediu e não tem esse material, é só solicitar que a gente vai lhe mandar. É um presentinho é um jeito carinhoso de falar, porque na verdade é um presentão. E eu digo isso pelo conteúdo dessa revista, porque isso aqui em realidade é um guia de estudos da Bíblia. Diferentes temas bíblicos são apresentados nessa revista. Então, quando você estuda esse material, em realidade você está entrando em contato com a Bíblia, com a mensagem bíblica. E assim Deus vai orientando os seus passos para que você saiba que, apesar de vivermos num mundo triste, onde prevalece o pecado, a maldade, humanidade alienada, separada de Deus, mas é possível, pela misericórdia do Senhor, nos reconciliarmos com Ele, vencermos o pecado e a maior de todas as consequências do pecado, que é a morte. Se você desejar esse material, peça que a gente lhe manda. O WhatsApp está aí, número 12982444449.
Manda mensagem de texto e diga: eu quero a revista A Cura do Pecado. Outra possibilidade é você pedir através do nosso site novotempo.com/escola bíblica. E se você também preferir acessar esse código que está aí na sua tela, aqui desse lado, não é? Você é só apontar a câmera aí do seu celular para você poder acessar esse código e você já entra em nosso site e solicita a sua revista. E nós vamos mandá-la com muito carinho para você. E aí, está tudo em paz? O Senhor está guiando os seus passos todos os dias com carinho? Um dos textos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo 23, o chamado Salmo do Pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Quarteto Arautos do Rei canta agora uma linda canção com base nesse maravilhoso salmo, o chamado Salmo do Pastor. Ouça essa canção tão linda. O Senhor é meu pastor. Me faz repousar em pastos verdejantes, junto às águas me leva, refrigera minha alma, faz-me andar na da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da morte, não teria temor, pois eu sei estás comigo, tua vara e cajado me consolam na jornada, sim, consolam a mim. Inimigos meus, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a justiça, certamente a bondade seguir-me-ão todos os dias e habitarei para sempre na casa do meu Senhor. Maravilhoso pastor que cuida com carinho das suas ovelhinhas, até daquelas ovelhinhas rebeldes, difíceis, que querem se afastar do pastor, querem se desviar dos caminhos. Esse pastor é bendito, ele é maravilhoso. Ele não deixa ninguém para trás, ele não desiste de nenhuma das suas ovelhinhas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu insisto com você, você já pediu a revista A Cura do Pecado? Se você não pediu ainda, peça, tá bem? É presente, não lhe custa absolutamente nada, você não paga nem mesmo pela revista ou pelo envio, é tudo de graça, é 0800, de grátis. Tá fácil demais, não tá?
De repente você até fica meio desconfiado assim, mas como tudo de graça? É que tem um grupo especial aqui na Novo Tempo que nós chamamos de Anjos da Esperança. Essas pessoas queridas já pagaram a conta desse material para você. Agora é só solicitar que vai chegar às suas mãos aí e você estuda, conferindo o que está sendo dito aqui com os textos bíblicos, e o Espírito Santo vai atuando na sua mente, no seu coração e lhe orientando, enchendo a sua vida de esperança e de certeza de que em Deus há vitória contra todo o mal. Eu posso lhe oferecer um outro curso bíblico também. Esse você faz online. É o curso O Senhor da Vida. É só você entrar no site novotempo.com/escola bíblica e ali você escolhe o curso O Senhor da Vida. E você vai ver que eu apresento esse curso juntamente com o Quarteto Arautos do Rei. Nós conversamos sobre diferentes temas bíblicos. O quarteto canta lindas músicas. Ficou assim um estudo diferente, mas eu creio que muito instrutivo também. O Senhor da Vida, novotempo.com/escola bíblica. Vamos agora para um intervalo, que é curtinho, e na volta eu vou refletir com você a respeito da segunda parte do tema Resistam ao Diabo. Inclusive, se você não viu o programa da semana passada, é só você entrar no ntplay.com. Ali você procura programa A Voz da Profecia e esse tema Resistam ao Diabo, parte 1, tá bem? Na verdade, no NT Play você encontra todo o acervo dos programas da Novo Tempo. Está tudo aí na palma da sua mão, no seu celular, é bem fácil, tá? Então, como eu disse, daqui a pouquinho eu volto para a gente refletir na segunda parte do tema Resistam ao Diabo. E fica firme aí que a vitória sua, a vitória minha, de todos nós, vem do Senhor. O objetivo do maligno é nos confundir para nos derrubar, buscando sempre nos tentar em coisas pertinentes. Não espere a tentação chegar para tomar a sua decisão de ser fiel a Deus. Poderá ser tarde demais e você já terá perdido a batalha. Para Jesus, alimento, essa era a sua necessidade. E você? Em que área da vida você é mais tentado? Você é mais tentada? Dinheiro? Sexo? Você está protegido com a armadura de Deus quando você está completamente ligado a Cristo, quando você permanece em Cristo e Cristo em você. É impossível ser vencido pelo inimigo quando nós estamos revestidos do Senhor Jesus Cristo. Mártires, eles não são feitos na hora da execução. A tentação é vencida ou perdida antes mesmo de ocorrer. Tudo depende do conteúdo que preenche nossa mente. Tudo depende de quem está ocupando o lugar. Que bom estar com você. Esse é o programa A Voz da Profecia. E nesse momento eu tenho o prazer de orar com você para em seguida nós abrirmos a Santa Bíblia. Vamos pensar em Deus juntos? Ore ao Senhor comigo. Pai querido, nosso coração se volta a Ti mais uma vez, Senhor, numa súplica sincera no sentido de que Tu nos ajudes agora ao estudarmos Tua Palavra, para que esta venha iluminar os nossos caminhos. Tu sabes, Senhor, nós precisamos tanto. Nesse mundo escuro e difícil, nós precisamos da luz do céu. Por isso, clamamos pela orientação do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Olha, se o assunto é vitória sobre a tentação, Jesus Cristo é o nosso melhor exemplo. Eu já vou aqui a Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Vou ler os versos 14 a 16. Se você quiser aí acompanhar no seu próprio livro, ou de repente acessar aí a Bíblia no seu celular, Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Está escrito assim:
Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Que palavras preciosas! Está escrito: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, ou sacerdote principal, superior. A ideia é clara. O Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós no santuário celestial como sacerdote superior. E está escrito: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ou seja, ele se compadece de nós em nossas fraquezas, em nossas lutas, em nossos dramas do dia a dia, em nossa luta contra o pecado, porque ele também foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Do jeito que você é tentado, ele também foi quando se tornou homem e habitou aqui entre nós. Ele foi todo o tempo assediado pelo mal, mas veja, sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, de muitas formas, inúmeras vezes, em todos os lugares, nos diferentes sentidos. Mas veja, está escrito sem pecado. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 13, após as tentações que o Senhor Jesus Cristo sofreu no deserto enquanto jejuava, está escrito assim: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Tendo concluído aquelas tentações, o inimigo se afasta de Cristo, veja, até momento oportuno. A questão é que a vida de Jesus nessa terra foi marcada pelo assédio do mal. O inimigo todo o tempo tentando fazê-lo pecar. Porém, em momento algum, o diabo pôde apontar o dedo para o Senhor Jesus Cristo e acusá-lo de qualquer erro. Oh, glória a Deus por isso! Nós temos assim a confirmação de que a tentação em si não é pecado, porque nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, ou seja, do mesmo jeito que nós somos tentados, porém sem pecado. Como eu disse, o inimigo nunca pôde apontar o dedo para Jesus e condená-lo de algum erro. A vida de Cristo foi uma vida de plena santidade, até porque ele viveu permanentemente em comunhão, em relacionamento com seu Pai, e na presença de Deus é impossível pecar. Eu quero refletir um pouquinho com você nas tentações sofridas por Cristo no deserto, de acordo com a narrativa feita por Mateus. Se você tem aí a Bíblia e quiser ver também, Mateus no capítulo 4. Logo aqui no Evangelho de Mateus, Mateus já apresenta esse momento dramático da vida de Cristo quando ele é assediado pelo diabo de uma forma assim muito clara, muito explícita, muito direta. Mateus 4, vou ler inicialmente os versos de 1 a 4. Está escrito assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui nós vemos que nosso inimigo sempre busca momentos oportunos. Foram 40 dias de jejum. Imagine, Jesus está fisicamente cansado, enfraquecido, ele está faminto. Então o inimigo aproxima-se como um oportunista sagaz,
aproveitando o momento de vulnerabilidade, e ele sugere a dúvida. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Quando Cristo foi batizado, o Pai havia declarado do céu: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mas o inimigo, ele vem agora, 40 dias depois, insinuando a dúvida. Ele faz o mesmo conosco. Ele levanta dúvidas sobre nossa origem, nossa identidade, nossas possibilidades, nosso potencial. O objetivo do maligno é nos confundir para nos derrubar, buscando sempre nos tentar em coisas pertinentes. Para Jesus, alimento, essa era a sua necessidade. E você? Em que área da vida você é mais tentado? Você é mais tentada? Dinheiro? Sexo? Diversão? Talvez sucesso, poder? Algum tipo de vício? O inimigo sempre oferece o que a pessoa mais quer. Ele coça onde está coçando. Ele dá ao peixe a isca que o peixe aprecia. O diabo sabe que anzol vazio não oferece qualquer atração. E ele segue tentando Cristo. Agora eu leio aqui os versos 5 a 7. Na minha Bíblia está escrito assim: Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O inimigo aqui tentando Jesus, usando a própria palavra de Deus. Impressionante isso, não é? O diabo usando a Bíblia para tentar Jesus, para tentar fazê-lo pecar. Ele diz: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, citando o Salmo 91, veja que o diabo conhece a Bíblia. E, aliás, com certeza ele conhece muito mais a Bíblia do que a maioria dos cristãos. Até porque o inimigo de Deus viu a Bíblia sendo produzida ao longo dos séculos. Ele sabe tudo o que está escrito na Bíblia. Veja que o conhecimento bíblico é importante, mas não é o fator preponderante para uma vida cristã feliz e abençoada, porque o diabo conhece tudo, porém ele não se rende, ele não se entrega, ele não se submete à palavra de Deus. Não basta conhecê-la, é preciso vivê-la. Submeter-se à palavra para ter uma vida cristã feliz e vitoriosa. O inimigo está citando a Bíblia, ele diz: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Como eu disse, o diabo está citando o Salmo 91. Ele está tentando induzir Jesus à presunção. Alguém disse que o diabo foi o primeiro teólogo liberal da história por ser especialista em torcer as Escrituras com afirmações sutis. Usa a Bíblia de acordo com sua conveniência, acrescentando ao texto o que não existe. E, aliás, foi assim desde o Éden. Gênesis capítulo 3, verso 1, está escrito que o inimigo, por meio de uma serpente, disse assim à mulher, a Eva: é verdade que Deus disse que você não deve comer de fruto nenhum, de nenhuma das árvores do jardim? Ora, que afirmação mais absurda, mentirosa. O inimigo é assim, ele é sutil, ele é mentiroso. E na sequência, o Senhor Jesus Cristo então vai e responde assim para o diabo: mas também está escrito, não ponha o Senhor seu Deus à prova.
Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Jesus resiste à tentação com a própria palavra. E agora aqui, a terceira tentação. Mateus capítulo 4, versos 8 a 11. Está escrito assim: O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. A terceira tentação. Eu estou, como disse, Mateus capítulo 4, versos 8 a 11. O inimigo diz para Jesus essas palavras, leva Jesus, para um alto monte, e lhe mostra todas as glórias do mundo, e diz assim: eu lhe darei tudo isso se você prostrado me adorar. O diabo é um grande mentiroso, ele está prometendo o mundo a Jesus sem a necessidade de Cristo passar pela cruz. A nós, hoje, ele também faz promessas, promessa de liberdade, de prazer, de alegria, de felicidade, de conforto, de fama, de sucesso. Mas o inimigo nunca mostra os resultados concretos do pecado. Ele nunca mostra a doença, solidão, divórcio, sentimentos de culpa, mágoas, vergonha, humilhação, consequências inevitáveis de uma vida imersa no pecado. Como o inimigo é sutil, porém Jesus venceu o inimigo com a palavra. Está escrito. No caso dessa última tentação, Jesus diz: está escrito. Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E então é dito que o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 27, o verso é bem curtinho, as palavras são poucas, só há um conselho, está escrito assim: nem deem lugar ao diabo. Efésios 4, 27, nem deem lugar ao diabo. Permita-me lhe perguntar com carinho e com respeito: você tem dado lugar ao diabo em sua vida? E você talvez me pergunte assim: pastor, quando é que a gente faz isso? Nós damos lugar ao diabo em nossa vida quando nós gastamos nosso tempo nos envolvendo com o que rebaixa e não eleva o nosso espírito, com o que nos afasta de Deus por preencher a nossa mente, nosso coração, com o que não edifica, o que não contribui para o nosso crescimento espiritual. Nós damos lugar ao diabo quando o que nós assistimos, vemos, ouvimos, o que nós lemos, falamos, usamos, comemos, bebemos, quando os ambientes que nós frequentamos, quando as coisas que nós fazemos não são recomendáveis aos que vivem no caminho da santificação, no caminho de Deus. Há muitas opções oferecidas pelo mundo em forma de livros, de revistas, de filmes, de séries, de novelas, de televisão, músicas, ambientes, festas, entretenimento, diversão, esportes, relacionamentos, tantas opções que não convêm àqueles que são verdadeiros seguidores e seguidoras do Senhor Jesus Cristo. Nós somos aconselhados a evitar tudo que não contribua para nosso fortalecimento espiritual. Mas é evidente que o Senhor não nos obriga a obedecê-lo. Porém, nós precisamos saber que ninguém pode contar com a proteção divina se de maneira voluntária e sistemática se expõe ao perigo. Quem se aventura, ouça bem isso aqui, quem se aventura no terreno do inimigo não tem nenhuma garantia de proteção
contra seu poder. Até porque quem enche a mente, enche a vida com as opções oferecidas pelo mundo que vive em oposição a Deus, essa pessoa terá a mente vazia de interesse e de conteúdo espiritual. A realidade é que um exclui o outro. Ou o lugar é de Deus, ou o lugar é do diabo. Por isso que Paulo diz assim: ei, vocês não podem dar lugar ao diabo. Não deem espaço para ele. Porque se você deixar que o espaço seja ocupado pelo diabo, ele vai ocupar o espaço. E a presença do diabo elimina a presença de Deus. Assim como a presença de Deus em nossa mente, em nosso coração, afasta a possibilidade do inimigo de alguma maneira nos envolver e nos vencer. Cuidado, não espere a tentação chegar para tomar a sua decisão de ser fiel a Deus. Poderá ser tarde demais e você já terá perdido a batalha. Mártires, eles não são feitos na hora da execução. A tentação é vencida ou perdida antes mesmo de ocorrer. Tudo depende do conteúdo que preenche nossa mente. Tudo depende de quem está ocupando o lugar. Daí a importância de termos uma vida de comunhão diária, comunhão ininterrupta com o nosso Deus. Em Deus há força e poder, mas é preciso vestir-se, como diz Paulo, de toda a armadura de Deus. E eu vou ler esse texto para você, que é simplesmente fabuloso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. A partir do verso 10. Vou ler verso por verso, está escrito assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em Deus significa que há força e poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É preciso vestir-se, diz Paulo, com toda a armadura de Deus. E na sequência ele apresenta os itens da armadura de Deus que são essenciais no combate contra o inimigo. Aqui no verso 12 está escrito assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, não é contra gente, contra pessoas, mas contra esses nossos inimigos invisíveis. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quais seriam os itens dessa armadura de Deus que nos capacitam para a vitória? Veja, a partir desse momento, Paulo está comparando o cristão a um soldado romano que, bem equipado, de acordo com as possibilidades e recursos da época, se preparava para a batalha. Então, considerando que nós estamos em conflito, em batalha com o nosso inimigo, nós precisamos estar também bem preparados, bem equipados. Verso 14, ele diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Primeiro ele diz: fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. O soldado romano usava um cinto que mantinha unidas as partes da armadura, além de segurar a espada. Veja, essa luta espiritual na qual todos estamos envolvidos é a luta da verdade contra a mentira. Só é possível vencer com Deus se nós estivermos totalmente envolvidos pela verdade. Lembra que Jesus disse: se vocês permanecerem, é João capítulo 8, versos 31 e 32, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos.
conhecerão a verdade e a verdade os libertará. É preciso cingir-se, como diz Paulo, com a verdade e vestir a couraça da justiça. A couraça era feita de placas de metal. Cobria o soldado desde o pescoço até a cintura, tanto a parte posterior quanto a parte anterior do corpo, para proteger os órgãos vitais do soldado. Assim também, no combate contra o maligno, é a justiça de Cristo, da qual nós nos apropriamos pela fé, que nos cobre, nos protege, assegurando nossa vitória contra o acusador. Deus seja louvado. Olha aqui agora no verso 15, Efésios capítulo 6, verso 15, está escrito assim: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos, eles usavam sandálias com cravos na sola para dar apoio aos pés na batalha. Um exemplo assim, tipo jogadores de futebol hoje, eles usam as suas chuteiras com travas por baixo para que eles possam se firmar no gramado. Os soldados romanos, então, eles usavam essas sandálias com esses cravos na sola das suas sandálias, para que eles estivessem bem firmados na hora do combate, para firmar, para não cair. Da mesma forma, o soldado cristão pode manter-se firme porque está em paz com Deus e ele demonstra, ou melhor, ele desfruta a paz de Deus. A aceitação do Evangelho traz paz ao coração, a paz do céu, a paz que o mundo não tem. Como diz Paulo, a paz de Deus excede todo o entendimento. Olha mais, itens da armadura. Agora no verso 16 está escrito assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo diz: segurem sempre o escudo da fé. O escudo era uma grande peça de madeira coberta por um couro resistente. Media normalmente 1,20 m por 60 centímetros de largura, suficiente para cobrir o corpo do soldado. No combate espiritual, a fé é o escudo que nos protege contra os dardos inflamados do inimigo. Na antiguidade, muitas vezes, a ponta das flechas era mergulhada em substância inflamável. Mas creia, o inimigo não nos vencerá com seus ataques se nós estivermos firmados em Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, está escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Acredite, se você estiver protegido pelo escudo da fé, os dardos inflamados do maligno não vão lhe atingir. E no verso 17, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem, diz Paulo, o capacete da salvação. Obviamente que o capacete era usado para proteger a cabeça. O soldado cristão tem sua mente guardada por Deus e protegida pela certeza da sua salvação. Nós já conhecemos o final da história do grande conflito entre o bem e o mal. Haverá uma vitória completa e definitiva de Deus e dos seus filhos. Essa certeza da nossa salvação em Cristo Jesus é a nossa garantia, a nossa segurança. E Paulo diz que nós também devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa arma, a espada, é defensiva e ofensiva. É arma de defesa e também de ataque. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Foi com a espada do Espírito, a palavra de Deus,
que Jesus venceu o diabo no deserto. Lembra? Está escrito. E o inimigo outra vez usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus, mas Jesus outra vez disse, está escrito. E pela terceira vez o inimigo tentou Jesus e outra vez Cristo disse, está escrito. Jesus usou a palavra de Deus, a espada do Espírito para se defender e para vencer o inimigo. Salmo 119, verso 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está em nossa mente, em nosso coração, e nós nos submetemos à palavra de Deus, essa espada do Espírito nos protege e nos ajuda a vencer e derrotar o inimigo com suas sutilezas, com suas tentações. Eu acho que, resumindo, nós podemos dizer que Jesus Cristo, em realidade, é a própria armadura de Deus. É Ele quem protege o cristão. Porque, veja, Jesus, Ele é a verdade. Jesus é a nossa justiça. Jesus é o próprio Evangelho. Nele está centrada a nossa fé. Por meio dele nós temos paz com Deus. Ele é a nossa salvação. Ele também é a palavra viva de Deus. Você está protegido com a armadura de Deus quando você está completamente ligado a Cristo, quando você permanece em Cristo e Cristo em você. É impossível ser vencido pelo inimigo quando nós estamos revestidos do Senhor Jesus Cristo, o Senhor justiça nossa. Estando unidos a Cristo, a vitória está assegurada a todo filho, a toda filha de Deus. Como viver em comunhão diária com o Senhor? Não há outra resposta, além daquela que é conhecida por todos nós. Aqui mesmo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, agora no verso 18, Paulo diz assim, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Você quer vencer o inimigo? Para isso precisa estar totalmente conectado a Jesus, revestido do Senhor Jesus Cristo. E como ter essa conexão? Como ter essa ligação com Jesus? Paulo diz, orem todo o tempo no Espírito e vigiem com toda perseverança. Em outras palavras, viva constantemente na presença do Senhor. Fale com Deus em oração. Ouça Deus por meio da Bíblia, porque através da Bíblia Deus lhe orienta, lhe instrui, lhe ajuda a ficar vigilante, para que o inimigo não engane você. Fale com Deus em oração. Ouça Deus por meio da Santa Bíblia. E eu acrescentaria, fale de Deus para os outros. Isso envolve nosso testemunho cristão. E talvez alguém pense assim, pastor, eu percebo que a gente chega sempre no mesmo ponto. Sempre os pastores dizem a mesma coisa, que para vencer na luta contra o mal, nós precisamos estar ligados a Cristo, e isso se dá através da oração, do estudo da Bíblia e do testemunho cristão. É verdade. A gente chega sempre no mesmo ponto, porque esse é o ponto da vitória, esse é o caminho para a vitória. Por mais que você já tenha ouvido isso, é preciso ouvir de novo, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, é por meio da comunhão, mediante oração, estudo da Bíblia, testemunho cristão, que nós somos fortalecidos em Deus. Se você já ouviu isso muitas vezes, ouça mais uma e coloque em prática e você vai ver que a vitória é certa. A gente não tem outra solução, não há outro caminho. Eu poderia até dar um exemplo. Imagine, por exemplo, uma pessoa obesa e diabética. Ela procura o médico e diz assim, doutor, eu sei que preciso emagrecer, porque a minha saúde está muito debilitada, mas a pessoa obesa e diabética diz assim para o médico, mas olha, doutor, não me fale de dieta,
de exercícios físicos e de abstinência de açúcar? Ora, então não tem jeito. Tem coisas que não podem ser mudadas ou melhoradas. Veja, a grande verdade nesse tema relativo à tentação é que quando nós caímos em pecado, nosso fracasso não é resultado da presença do diabo, mas da ausência de Deus em nós. Eu já disse isso aqui para você em algum momento, o inimigo, ele é um colecionador de derrotas. Ele foi vencido no céu, ele foi vencido no deserto, ele foi vencido na cruz. Em todos os lugares e momentos em que tentou Cristo, o diabo foi vencido. Mas há um lugar em que ele pode vencer Jesus, é no coração humano, quando o nosso coração está fechado para Deus. Então eu imploro a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra seu coração para Deus, volte-se para Jesus e diga: Senhor, eu sou fraco, sou vencido pelo inimigo sozinho, mas eu venho buscar o teu poder, a tua ajuda, a tua misericórdia, Senhor, para vencer. E persevere buscando a Cristo todos os dias por meio da oração, do estudo da sua palavra, do testemunho cristão, e você verá, o Senhor lhe capacitará com o seu poder. Você vencerá o mal com o bem. Nossas derrotas, insisto, não acontecem pela atuação do diabo, mas pela nossa indisposição de estar em Cristo e nos revestirmos de Cristo, porque em Jesus Cristo há vitória para todo aquele que o busca e persevera nele. O quarteto vai cantar, e essa música é um chamado para nós entregarmos nossa vida, nosso coração a Cristo hoje e agora, não deixar para depois. Ouça aí, Arautos do Rei, Novo Coração. Coração sofrido, morrido, sem forças pra prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais aonde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Devolver o amor já perdido. Ele pode tudo. Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida, pedindo sua atenção. Não demore em aceitar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus.
passou. O que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem, lhe devolver o amor já perdido. Ele pode tudo. Ele é Deus, e pra Deus nada é impossível. Ele é o grande Deus. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção. Basta só você pedir com fé. Louvado seja o nome do Senhor, Ele tudo pode. Toda vitória é possível quando nós temos a iniciativa, a humildade e a sabedoria de nos colocarmos nas mãos do Senhor e clamarmos por sua misericórdia e por sua ajuda. Ele tudo pode. Ele pode transformar, inclusive, esse coração de pedra resistente, duro, inflexível, num coração sensível, acessível, num coração que seja receptivo à voz do Espírito Santo. Tudo o que a gente precisa fazer é pedir a Deus que venha e que habite em nós e nos transforme. Lembra do texto de Apocalipse 3, verso 20? Palavras conhecidas, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta da sua vida, do seu coração. Ele quer entrar, mas você precisa permitir que ele entre, porque ele é um cavalheiro, ele respeita a sua decisão. Se você tomar a iniciativa e abrir, ele entra. Entrarei em sua casa, de Jesus, e cearei com ele e ele comigo. Em outras palavras, nós vamos ter um relacionamento. E é pelo relacionamento com Cristo que nós somos fortalecidos na luta contra o inimigo. Deus lhe abençoe, sujeite-se a Jesus. Consequentemente, resista ao inimigo e ele fugirá de você. Você terá uma vida de santidade, uma vida feliz e com propósito. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, nosso coração se volta a Ti agora, Senhor, e nós Te glorificamos porque sabemos que Jesus Cristo é a nossa vitória. Queremos estar em Cristo, Senhor, e ajuda-nos a permanecermos nele todo o tempo, para que o inimigo seja vencido e o Teu nome seja glorificado em nós. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus tem vitória para você. Confie no Senhor, não se desanime. Se você porventura tem tido aí alguns fracassos, levante-se. Não deixe o inimigo convencer você que você é um caso perdido, porque não existe caso perdido para Deus. Que Ele abençoe você. E lembre-se, terminando o programa A Voz da Profecia, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. A gente se vê.